E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. No vídeo de hoje vai estar sendo uma receita, né, de um pão caseiro que é de cuscuz ou de milho, né, que é um ótimo substituto para o pão, galera. Então, para você que está buscando aí uma receita saudável, essa daqui vai ser um ótimo substituto para biscoitos doces, biscoitos de sal, né, e pão que você tá evitando aí na sua receita. Então, tanto para pessoas que buscam uma dieta saudável ou pessoas que buscam um prato diferente também, essa aqui é uma ótima receita. Nessa receita aqui que a gente vai fazer esse pão caseiro, né, que é um pão tipo bolo, ele não vai farinha de trigo, certo? Não vamos usar farinha de trigo. E a massa será preparada, né, em duas etapas diferentes. Primeiro vamos precisar fermentar essa massa, que no caso vai ser amolecer a massa, porque aqui eu tenho dois pacotes de flocos de milho, certo? Cada pacote desse tem meio quilo, então eu vou usar 1 quilo, né, dois pacotes desse, que é de flocos de milho, certo? Esse aqui é o flocão de milho, que é utilizado para fazer cuscuz, ele é comum. Então, em qualquer supermercado você vai encontrar esse produto aqui. Eu vou abrir uma vasilha aqui com tampa, uma vasilha grande, né? Você pode usar uma sem tampa também, né? Eu vou explicar o próximo passo aí, o que você vai fazer. Aí eu vou despejar toda a massa aqui. Já deu quase que a metade da vasilha, né? Eu tenho uma colher grande aqui para mexer bem essa massa, né? Então aqui tá tudo certo. Eu vou pegar o segundo pacote e colocar aqui também. Essa receita é muito boa, galera. Completamente saudável, porque a farinha de trigo, como caso muita gente não sabe também, ela contém uma grande quantidade de glúten, né? E glúten faz muito mal à saúde se consumido em excesso, né? Então, para você que come pão todo dia ou quase todo dia, isso acaba acarretando na sua saúde ao longo do tempo, porque você não está ingerindo ali fibra alimentar, proteína, e sim uma grande quantidade de massa, glúten e principalmente açúcar, né? O próximo pronto, aqui tem 1 quilo, certo, de farelo de milho, como vocês estão vendo, ó, é o flocão, ele é a parte mais grossa do milho. Aí o que acontece, como eu disse que nessa receita não vai farinha de trigo, não vamos usar farinha de trigo, né? O bolo ou o pão comum, ele para dar aquela liga, né, ele ficar fofinho e ter a junção, para o bolo não ficar quebradiço, né? Utiliza a farinha de trigo, é aquilo que vai dar a liga no bolo, né? Então, que é para fazer a preparação da massa. Então, como não vamos usar, o substituto da farinha de trigo será o creme de milho, que é essa farinha fina de milho comum, que pode ser chamado também de amido de milho, certo? Ou creme de milho, você encontra em qualquer supermercado também. E dessa farinha de milho, desse amido de milho, eu vou utilizar um copo de 300 ml. Eu tenho uma medida aqui do copo já do lado, é um copo de vidro comum que você tem em casa, certo? A medida dele é de aproximadamente 300 ou 350 ml. E eu vou usar um dele cheio. Ele é o que vai dar a liga na massa. É a parte mais fina do milho, né? Porque o flocão, se a gente fazer, utilizar somente ele pode ficar quebradiço, né? E não ficar uma massa homogênea. Pronto, um copo dele cheio, estão vendo? Que é essa farinha fininha de milho, daí eu acho que tá dando pra ver bem. Aí eu vou despejar agora na massa e misturar, e fazer a mistura, né? Vamos deixar essa massa aqui para ela hidratar, né, por um tempo. Eu costumo fazer, tem muita gente que faz e logo já coloca no forno, galera. Isso aqui você vai estar perdendo, na verdade, o potencial de sabor que essa massa aqui vai ter, né? Porque você acaba de molhar e já prepara, isso aqui vai estar uma massa ressecada, né? E o flocão de milho, assim como fazemos o cuscuz comum em casa, a gente geralmente molha e deixa de molho para ele inchar, né? Absorver a água e os grãos ficarem grandes, né? E ficar até mais saboroso na hora de você preparar. Para quem está buscando uma receita fitness, né, você pode não colocar o fermento, certo? Eu vou colocar porque eu quero que ele enche e ele fique bom. Então eu vou usar o fermento químico para bolo, para massa comum, né? Aqui que é o fermento em pó químico. Certo, aí utilizando agora o fermento, vou usar o fermento tradicional mesmo, que é aproximadamente 1 colher de sopa de fermento, certo? Eu utilizei 3 colherzinhas de sobremesa pequena, que é a quantidade
de uma colher de sopa. Ou você pode usar também a tampa do próprio fermento. Se for igual dessa embalagem, ó, uma tampa dela é aproximadamente uma colher de sopa. Aí vou usar também uma colher de sopa de açúcar, que serve para deixar a massa macia. E vamos misturar, né? E uma colher de sal, certo? É uma colher de sopa de sal, que é para dar o gosto. Então antes de você colocar água, você já mistura ali bem. Depois coloca a água. A água não tem uma quantidade exata, certo? Então vamos colocar aos poucos e vendo até onde ela vai ficar úmida. No próximo passo aqui à frente eu vou mostrar a vocês uma maneira boa de deixar ela no ponto. Olha, agora eu vou mostrar a vocês a forma que ficou melhor para fazer, né? Porque eu coloquei na vasilha, mas como aqui tem 1 kg de massa, ficou muito cheia. E mexer com a colher, galera, mesmo que seja uma colher forte, pode ser de pau, qualquer outra, fica ruim para você mexer, certo? Então eu coloquei na vasilha maior, que ela vai ficar mais espaçada. E vamos sovar essa massa, que é semelhante como se faz com a farinha de trigo, fazer uma massa de pão comum, certo? Aí eu coloquei aqui os ingredientes, fui molhando aos poucos, que já molhei bem mais, certo? E aí você vai mexer por aproximadamente 10 minutos. Você vai juntando assim com a mão, ó, e apertando a massa, que é para ela misturar bem os ingredientes, certo? E misturar com fermento, caso você utilize, né? Que como eu falei, quem quiser uma receita mais fitness, você não utiliza. Mas de qualquer forma, é importante você sovar essa massa, certo? Então por aproximadamente 10 minutos você vai mexer com as mãos toda essa massa para ela ficar homogênea, ela misturar bem. Se você fazer a massa simplesmente pegando o milho, colocando da forma como eu vou falar, e fazer diretamente, né, sem fazer esse processo daqui, ela não vai ficar completamente saborosa, certo? Você não vai aproveitar o máximo dessa massa. E aí, ó, o ponto que ela vai ficar é esse daqui, é esse que eu quero mostrar para vocês, ó. Para quem tiver com dúvida aí da quantidade de água, é por isso que eu disse. Porque dependendo da quantidade, você pode fazer um bolo, você não vai fazer exatamente, você pode não fazer, né, da quantidade que eu tô mostrando. Você pode fazer menos, um bolo menor e só adaptar a quantidade usar metade do material, né, ou pode fazer o maior ainda. Então o ideal é que você coloque os poucos e perceba até ficar nesse ponto da massa. Olha, vou apertar com a mão para vocês verem, ó, tá vendo? Que dá para fazer esses bolinhos também, ó. Esse aqui é o ponto ideal, que é para ela ficar hidratada. Então você vai juntando aqui com a mão e sovando, tá vendo? Você vai apertando dessa forma. Então aqui vai misturar bem os ingredientes e ela vai poder fermentar. Depois dessa panela eu vou colocar na vasilha que eu mostrei para vocês, né? Novamente, irei tampar e deixar no forno por no mínimo 6 horas, certo? Eu vou deixar 8 horas, que é o ideal, que é como eu faço mesmo, que é o tempo que ela ficar boa. Ela vai fermentar, vai utilizar o fermento e também vai inchar muito bem, né? Então, sem colocar na geladeira, sem nada, deixar no forno por 8 horas. Pronto, e agora para preparar a massa, já se passaram 8 horas desde que eu coloquei no forno aqui para descansar, né? Para umedecer a massa. Lembrando que é o forno desligado, certo? Não é 8 horas preparando, não. Só foi para depois que eu umedeci, coloquei o fermento, deixei ela fermentando, depois o fermento fazer efeito, ela ainda tá úmida, inchou um pouco, essa aqui é a massa, certo? 1 kg. Aí eu vou utilizar 800 ml de leite fervido, né? O leite tá ali. Aí eu só vou dividir no liquidificador e fazer em 2 partes, certo? Como eu vou fazer 1 kg de massa, isso aqui é muito, pode queimar ou sobrecarregar o liquidificador e até quebrar. Então vou fazer metade e metade dos ingredientes. Mas o que eu vou falar aqui, os ingredientes, é a quantidade total que eu vou utilizar, certo? Então aqui, 1 kg de massa, 800 ml de leite fervido, é bom que ele esteja morno, um pouco quente, né, que é para dissolver a margarina ou manteiga que você utilizar. Vou utilizar 6 colheres de sopa, que é dessa colher comum que a gente tem em casa, vou mostrar para vocês o tamanho. 6 delas de margarina ou manteiga, certo? Manteiga de fazenda, a que você tiver. 2 copos desse de 250 ml. Eu acabei falando que era 300 ml e que foi o creme de milho que eu utilizei, né? Mas é 250 ml. Eu confirmei com um copinho de descartável, né? De aniversário que tem em casa mesmo, que ele tem a medida certa, é 250 ml. Então é 2 desses de açúcar. Vou utilizar para um bolo grande, como é desse daqui mesmo. O ideal é utilizar 6 ovos grandes, certo? Ou de granja ou de quintal, que é ovo de galinha caipira. Aí eu vou utilizar 4 ovos, aí vou fazer metade e metade, como eu falei, né? Tem 2 ali no liquidificador, certo? Aí vou utilizar 4 ovos, também meio copo desse mesmo aqui de óleo, né?
Aí a questão agora é, caso você queira um bolo saudável, você utiliza apenas 4 colheres de margarina e apenas um copo de açúcar, certo? Você pode optar por não utilizar margarina, fica a seu critério. Mas aí assim, a gordura é o que faz dar gosto no bolo também, e também o açúcar, né? Aí você fica a seu critério a quantidade que você quiser utilizar desses ingredientes, mas aí o bolo vai ficar com gosto mais fraco. Bolo ou pão, né? Como a gente pode chamar aqui, porque esse aqui é sem farinha de trigo, então vai ser quase que 100% de milho. E aí, como eu vou fazer em duas partes, eu vou, para não sobrecarregar o liquidificador, né, que aqui tem 1 kg de massa, é muita coisa, vou despejar naquela panela grande ali e misturar com a colher de pau mesmo a massa para ela ficar homogênea, né? Para uma parte do bolo não ficar com gosto mais forte que de outra, ele ficar todo por igual, certo? Então é isso, vou terminar de bater a massa aqui e mostrar o próximo passo para vocês. Aí, ó, eu utilizei a metade da massa, então não é nem questão de sobrecarregar o liquidificador, é porque não cabe mesmo, olha. Só a metade que eu utilizei deu o copo cheio, né, ou quase cheio dela. Aí eu despejar aqui na panela para vocês verem o ponto da massa, como ela fica. Ela fica um pouco mole mesmo, porque depois que assar, esse bolo vai ficar fofinho, né. Aí, ó, é uma massa um pouco líquida. Mas ela é bem condensada. É o ponto do leite condensado, né? Você vê, só um pouco mais fina. Então, quando esse bolo depois que assar, ele vai ficar bem fofinho. Já que não utilizamos a farinha de trigo, né? Ele vai ficar bem fofo. Aí, tá vendo? Ficou bem limpo. Então, deixa bater no liquidificador por pelo menos aí 2 minutos e já fica no ponto ideal. Pronto, aí já coloquei a massa aqui, né, as duas partes. Aí para vocês não pensarem que se estiverem fazendo alguma coisa errada, esteja fora do ponto, certo? O bolo, ele pode ficar um pouco condensado assim, ó, líquido mesmo, tá vendo? Ó, esse aqui foi o ponto que ela deu. Aqui já tá completa, só fiz misturar aqui para ela dar o ponto, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui, para ela ficar toda por igual. E agora só vou untar aqui a forma, utilizando aqui óleo, depois por cima uma camada de margarina e depois com a farinha de trigo. Caso você não tenha farinha de trigo em casa, você pode utilizar o próprio creme de milho ou amido de milho para colocar por cima do óleo ou margarina que você usar, né? Eu vou usar os dois, mas você pode usar só um ou só outro, né? Só o óleo ou só a margarina para untar a forma. A forma que eu vou utilizar é essa daqui. Ela tem aproximadamente aqui 30 centímetros, né? Por uns 5 de altura, mais ou menos. São 3 dedos. Porque eu tô sem régua aqui pra medir, mas são aproximadamente 3 dedos de uma mão de uma pessoa adulta, né? Depende do dedo também que você tenha, né? Que aí, se for exagerado também, já é outra coisa. Mas acho que dá pra perceber o tamanho, né? Por causa de botar uma colher assim de sopa por perto, dá pra vocês perceberem, ter uma noção. E pronto, agora eu vou mostrar vocês aqui untando a forma também, né? Pra quem não sabe, for ter alguma dúvida. Certo, e agora para untar a forma, né? Isso aqui vai evitar do bolo queimar e também dele grudar na forma que você vai utilizar. Porque se você não fizer esse processo aqui, quando você tirar o bolo, ele vai quebrar tudo, vai ficar grudado na bandeja, certo? Então mesmo que você corte, passe a faca, ele vai quebrar tudo. Aí eu utilizei 4 gotas de óleo, né, no fundo. E para não sujar a mão mesmo, você pode utilizar um guardanapo, né? Pega um pedaço, dobra, pode dividir a metade e aí você passa. Tem que passar sobre toda a forma, certo? Não deixar buracos ou espaços sobrando, tem que passar sobre toda ela. Tanto no fundo da forma quanto nas laterais. Aí eu utilizo primeiro o óleo e depois eu utilizo algumas partes de margarina. Então coloco nas laterais também. E depois disso é só ir polvilhando aos poucos, pode ser com a mão ou com a colher. Eu mesmo utilizo uma colher de sopa, né? Pego um pouco de farinha de trigo e vou jogando pelo fundo. Caso você não tenha farinha de trigo ou não quiser usar também, você pode utilizar o creme de milho ou amido de milho para passar por cima da forma untada, certo? Aí eu vou mostrar o ponto também para vocês. Até as bordas da parte de cima, é bom você, até a parte de cima aqui, né? É bom você limpar, porque mesmo que a massa que você faz ficar abaixo, caso o bolo enche, com esse aqui mesmo que eu utilizei fermento, para ele não grudar, né? E assim ficou o resultado, certo? Ó, ela completa com margarina e óleo em todos os lugares. Aí eu vou utilizar um pouco de farinha de trigo
E para não sujar a mão, olha a dica que eu passo a vocês também. Então assim, vou espalhar. Eita, caiu demais. Depois eu pego com a colher e coloco de volta no saco. É assim, você vai ficar batendo com a mão, deixar a farinha mesmo, porque ela vai grudando, né? De acordo com ela vai passando. E assim você faz. Pro lado, para colocar nas laterais, a mesma coisa. Só virar um pouco a forma, deixar ele em pé assim. Só ter cuidado para não derramar. Você vai percebendo de acordo com vai fazendo, né? Ó. Nas laterais você vê que ela tá grudando também. Aí o que faltar é só ir mexendo assim e pronto, depois ela vai ficar grudadinha. E a forma vai ficar completamente untada. Depois disso é só colocar a massa e tá pronto. Pronto, é só checar mais uma vez, né? Pra vocês verem que é só não deixar muito grosseiro. Aí o excesso você tira, né? Mas mesmo que com as partes um pouquinho mais grossas que outra, não tem problema. É só não deixar muito, né? Aí ó, aqui já tá untada. Só vou colocar agora a massa. Despejar aqui dentro. Essa colher aqui. E eu espero que não sobre, né? O outro que eu fiz quando eu coloquei na forma maior, acabou que ele... Será que é bom encher? A forma não pode estar cheia demais, né? Mas aqui tá quase cheia, eu vou colocar assim mesmo. Mas aí é isso. Agora eu vou pré-aquecer o forno, deixar a 180 graus durante 3 minutos pelo menos. Tem gente que deixa quase 10 minutos, não tem precisão, tá? Vou deixar só uns 3 minutos ali, já aqueceu. Aí depois deixar ele assar por pelo menos 30 minutos. Ou até dourar, né? O ideal de assar um bolo é de 35 a 40 minutos. Mas como aqui não tem farinha de trigo, o milho ele já vem... ele é mais rápido de ser preparado, certo? Aí eu vou mostrar para você. Caso leve mais que 30 minutos, eu coloco no fim do vídeo o tempo que foi para assar. E também vou mostrar o resultado para vocês. Ó. Ah, é o gás que não tá indo. Ó, deixei lá, ele fica apagando. Ah, agora ficou, tá vendo? Então é isso, você deixar o tição assim, ele deitado mesmo, né, queimando, perto da chama. É como eu fiz, deixa eu apagar aqui. E aí você gira, caso não acenda, você desliga e gira de novo, que aí o fogo como já tá lá, ele vai acender, né? Pronto, aí agora eu vou deixar aqui em 180 graus. Tem um marcadorzinho, um pontinho, né, que mostra aqui, ó, 180 graus, e vou deixar por 3 minutos. Aí eu posso tampar aqui, né, e fechar também a tampa do fogo, para ele aquecer aqui por dentro. A grade, galera, é ideal que você deixe na mais baixa do forno, certo? Porque é aqui que vai ter, o bolo vai ficar com mais calor. O bolo vai receber a maior parte do calor. Pronto, agora é só deixar aqui ele fechado. Depois de 3 minutos já posso colocar o bolo para assar. Pronto, e aqui tá o resultado do bolo, né? Ele, como tava um bolo bem condensado, com muita massa, ele assou durante 50 minutos por 200 graus Celsius, certo? Mas caso você faça um bolo menor, com ele mais pouco condensado, não utilizar o creme de milho, né? Como eu disse, ele faz ele mais fofinho, com pouca massa. Aí você pode assar ele normalmente com 180 graus durante 30 minutos. Aí você vai observando. Caso ele dourar, ali já está pronto. E você colocar o palitinho e ele sair limpo. Então você vai observando, né? Aí depois de 30 minutos, que aí você pode abrir a tampa do forno e ir espetando com o palitinho. Se ele sair limpo, ele já está assado, certo? Pronto, agora consegui tirar, ó. Um pedaço, ó, ele fica, caraca, bem pesado. É do jeito que eu gosto, igual eu falei do bolo de 2 sabores, né? Eu gosto de um bolo bem forte, com muita massa, e olha como ele ficou. Realmente, ó, embaixo não tá queimado, certo? Ó, ficou no ponto. E te mostrar mais de perto aqui para vocês verem o detalhe. Ficou um bolo bonito, eu gostei. Assim, por dentro, tá vendo? Ele ressecou por cima e teve essas rachadurinhas, porque é de milho, né? Tá sem farinha de trigo. Aí, como eu disse, se você quiser deixar ele lisinho, é só não colocar o creme de milho, certo? Você faz somente com o flocão, mas a parte de dentro, olha como ele fica. Bem macio. E tá pesado esse pedaço que eu tô aqui, certo? É porque eu gosto mesmo de massa bem forte assim. Por isso que eu botei a quantidade grande de leite e a quantidade grande de massa também, que foi 1 kg, né? Mas ele tá muito bonito.
Aí provar agora pra ver o sabor, né? A prova de fogo agora. E agora a minha avaliação final, né, galera? Como eu disse, só pegando por esse pedaço, deu pra perceber que ele tava pesado. A forma também ficou com peso excelente. Aparentemente aqui tá entre... É porque não tem uma balança em casa, né? Mas assim, por percepção, ele tá entre 2 e 3 quilos aqui. Ficou um bolo bem pesado. É provável que dê para comer a semana toda, né? O de cenoura que tava pela metade da forma, a forma grande, né? Mas que de massa era uma quantidade menor que essa, deu para comer por 6 dias. Então esse bolo aqui pode ser suficiente para uma semana. E assim, é um ótimo substituto para pão. Você que quer tirar o glúten da sua receita, certo? Ou você quer parar de comer pão porque não tem tantos nutrientes assim. Biscoito doce também de supermercado. Essa aqui é uma ótima alternativa, né? Que às vezes a gente até enjoa de só comer cuscuz. Utilizando com a própria massa do cuscuz, fez uma receita deliciosa dessa, né? E o sabor, vou provar agora para ver como ficou esse bolo. A questão do sabor, do açúcar, da manteiga, para ver se ficou no ponto ideal, né? Tem um pedacinho, ficou realmente macio, ó. Eu acho que dá para ver daqui, ó, se eu apertar. Deixa eu ver assim, ó. Tá vendo? E ele não ficou fofo. Eu achei que ele ficaria fofo se ele tivesse inchado, né? Mas como o fermento não faz efeito, não faz tanto efeito no milho. E assim, mesmo que não tenha rendido tanto, não tenha inchado, o bom de você colocar fermento também, é bom que você não descarte o fermento, porque ele evita do bolo solar também, certo? Então às vezes quando aquele bolo ele murcha completamente, ali é a falta do fermento também, quando faz o bolo solar. Tanto isso, ou você abrir a tampa do forno antes do tempo dele assar, antes de meia hora pelo menos, né? Você abrir a tampa do forno, vai entrar o ar frio ali e faz o bolo solar também. Então é só ter esses cuidados, certo? Mas de gosto, já provei o bolo, ficou bom de açúcar, a quantidade de margarina também não ficou um gosto assim muito forte, amargo também não, ficou um bolo saboroso. Dos que eu fiz até hoje, o de cenoura continua sendo o melhor, o mais saboroso. Acredito que eu gosto muito também do bolo de cenoura, né? Mas esse ficou muito bom. Boa dica aí para vocês também, quem quiser fazer, pode fazer seguindo essa receita que ficou muito bom, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.